Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Bruno, eu sou dentista e consultor técnico da PHS do Brasil, a empresa fabricante dos produtos Potenza e distribuidora oficial da marca japonesa Tokuyama. Nesse vídeo eu vou lhe mostrar um pouco mais da resina composta Palfic LX5, indicada tanto para dentes anteriores quanto dentes posteriores. Se você ainda não conhece o material, mas tem interesse em começar a trabalhar com ele, o vídeo vai lhe ajudar a entender alguns dos principais benefícios que você poderá obter ao restaurar seus pacientes com uma das melhores resinas do mundo em termos de estética. E para começar, é importante dizer que esse produto já existe desde novembro de 2007. Talvez você o conheça pelo nome de Stellite Sigma Quick, como é chamado em outros mercados. No Brasil, além de receber um nome diferente, o produto traz algumas mudanças na embalagem, que passa a apresentar um rótulo metalizado ao invés de rosa. Contudo, a resina em si é a mesma e vem se modernizando ao longo dos anos, adotando novas características de acordo com o avanço tecnológico da empresa. Nos Estados Unidos, desde 2010, o produto vem ganhando um renomado prêmio anual do Dental Advisor, que testa em laboratório, mas também na prática, a performance de diversos materiais dentários. No caso da Palfic LX5, o veredicto é baseado em quase 1.200 restaurações, que foram realizadas por 21 pesquisadores do grupo. Esse fato por si só já traz bastante confiança para os novos usuários que estão conhecendo o sistema, principalmente porque esse centro de pesquisas tem quase 40 anos de história e é respeitado mundialmente até hoje. Nós sabemos que uma resina composta é formada por basicamente três principais componentes: a carga inorgânica, uma matriz resinosa orgânica e um agente de união para estabilizar ambos. O restante da fórmula consiste em fotoiniciadores, coiniciadores, pigmentos, opacificadores e estabilizantes. Normalmente classificamos as resinas compostas pelo tamanho médio de suas partículas de carga, por isso é fundamental conhecer detalhes da Palfic LX5 nesse aspecto. A Tokuyama estudou amplamente a correlação entre o tamanho da partícula, o seu conteúdo na massa e a resistência à compressão do produto final. Os pesquisadores perceberam então que o tamanho de 200 nanômetros mostrava um equilíbrio perfeito entre a estética e o desempenho mecânico. Desse modo, a carga é monodispersa, ou seja, não mistura tamanhos diferentes de partículas e classifica a resina como supra-nanoparticulada, ou seja, logo acima das nanoparticuladas. Em termos de morfologia, as partículas de carga são uniformemente esféricas, o que favorece o padrão de desgaste e faz com que o polimento da restauração seja mantido por muito mais tempo. A natureza da carga é baseada no silicato de zircônia, que por ser mais duro, auxilia no comportamento mecânico do sistema. O tamanho da partícula utilizada influencia diretamente na concentração viável desta dentro da massa. Utilizando a partícula de 200 nanômetros, foi possível preencher 82% em peso da resina, o que faz com que o material possua excelente durabilidade mesmo em dentes posteriores. Fica mais fácil entender o que todos esses números e características representam quando olhamos atentamente para a carga da resina. Mas não apenas a olho nu, e sim em um microscópio eletrônico de varredura com 20.000 vezes de aumento. É exatamente este o aspecto físico das cargas. No quadrado maior à esquerda da tela, as cargas Tokuyama. Para efeito de comparação, no lado direito superior há uma resina concorrente classificada como nanohíbrida e outra nanoparticulada no canto direito inferior, inclusive esta formando nanoaglomerados. Podemos perceber a diferença nítida em termos de homogeneidade e controle das características da carga. E como isso é possível? A Tokuyama utiliza um método de síntese de materiais inorgânicos chamado Sol-Gel, que possui diversas vantagens se comparado ao método convencional amplamente utilizado pelos concorrentes. No método convencional, materiais vítreos são moídos até alcançarem o tamanho desejado,
o que normalmente produz uma variabilidade significativa entre os grãos e falta de controle de forma. Já no método sol-gel, as partículas crescem gradualmente por reações químicas de núcleos em um solvente orgânico. Modulando o tipo e a fração do aditivo, bem como o tempo das reações químicas, é possível controlar desde o índice de refração das partículas, que vai interferir na opacidade do produto final, até o seu tamanho e forma, que implica diretamente em desempenho mecânico, estética e manuseio. Agora vamos falar da parte orgânica, ou seja, da matriz resinosa. Nesse aspecto, a Tokuyama simplificou bastante, utilizando apenas 2 dos 4 monômeros mais empregados nas resinas compostas. O primeiro deles é o bis-GMA, um monômero base de alto peso molecular e alta viscosidade. Esse monômero funciona basicamente como um estruturante, que auxilia na resistência mecânica do produto final. É possível perceber no seu manuseio que se trata de uma massa bastante viscosa. E para fazer o papel de diluente, a resina utiliza o monômero TEG-DMA, que por sua alta fluidez consegue dispersar os demais conteúdos na massa. Paufic LX5 apresenta um sistema de fotoiniciadores exclusivo da Tokuyama, chamado de RAP, cujo objetivo é proporcionar uma cura mais eficiente ao compósito, ou seja, alta atividade de polimerização no menor tempo de exposição. Em um sistema convencional de fotoiniciadores, cada molécula de canforoquinona é capaz de produzir apenas uma molécula iniciadora de polimerização. Por outro lado, o sistema RAP amplifica o potencial polimerizador, fazendo com que cada molécula de canforoquinona gere múltiplos radicais iniciadores. O benefício direto é o maior grau de conversão, que melhora as propriedades mecânicas e estabilidade do compósito. Isso pode ser confirmado em ensaios laboratoriais que revelam que a resina com RAP gera cerca de 6% menos monômeros residuais do que a mesma resina com canforoquinona tradicional. Além disso, o sistema proporciona maior profundidade de cura e dureza superficial, maior tempo de trabalho e menor tempo de fotopolimerização. Essa tabela mostra algumas das principais propriedades mecânicas do compósito, que traduzem bem a qualidade do polímero formado. A partir dessas informações, podemos utilizar com segurança a resina, inclusive para a restauração de dentes posteriores. Agora que vimos um pouco das características físico-químicas do produto, vamos entender quais os benefícios destas na prática. O primeiro ponto é o excelente manuseio. Um dos fatores que contribui para isso é o tratamento de superfície das partículas de carga, que aumentam a sua compatibilidade com a fase monomérica. Podemos ver na prática uma viscosidade muito equilibrada que mantém a forma ao ser esculpida. Um outro ponto positivo é o fato de a massa ser pincelável. Dependendo do modo de uso do pincel, podemos mesclar camadas ou atribuir textura facilmente. Além disso, é muito fácil criar sulcos, por mais finos que sejam. Embora firme, a massa não é seca.
e flui de modo equilibrado quando calcado em uma caixa proximal, por exemplo. Isso evita a formação de lacunas em restaurações de classe 1 ou 2. O próximo aspecto do produto que deve ser enaltecido é a sua capacidade de polimento e retenção de polimento. Com uma sequência muito simples de acabamento e polimento, é possível conquistar uma superfície lisa e brilhosa, menos propensa à adesão bacteriana e muito bonita. Agora vamos falar do mimetismo, ou efeito camaleão. Esta é uma característica inigualável das resinas Tokuyama e o principal motivo pelo qual o compósito ficou mundialmente famoso desde o seu lançamento. Este quadro mostra a compatibilidade de uma cor com outras divergentes. Resumidamente, 6 cores da resina são capazes de mimetizar 15 cores da escala Vita. No quadro, à medida em que as setas se tornam verde claro, a compatibilidade entre as cores diminui, mas ainda assim encontram-se em um nível aceitável. Esse efeito é o resultado de uma combinação de fatores, principalmente índice de refração, equilíbrio entre opacidade e translucidez e brilho. Nas imagens, conseguimos perceber claramente como a luz se difunde na superfície da resina, tornando difícil identificarmos os limites do ponto luminoso, o que não acontece nos concorrentes. Na clínica, podemos perceber que mesmo com incrementos pequenos, que basicamente apenas repõem a estrutura perdida sem desgastar ou recobrir excessivamente o remanescente sadio, é possível esconder emendas de restaurações classe 3 ou 4. Outra grande competência das resinas Tokuyama é a eficiência na fotopolimerização. O sistema RAP mencionado anteriormente faz com que cada incremento de resina necessite de apenas 10 segundos de fotoativação se considerarmos um aparelho fotopolimerizador mediano, com LED de 900 mW por centímetro quadrado de intensidade. Esse curto tempo de fotoativação faz com que o processo restaurador seja mais dinâmico e mais prático. Além disso, como se trata da canforoquinona, ainda que potencializada, é possível utilizar um equipamento com o mesmo comprimento de onda que se utilizaria para as demais resinas, sem necessidade de um fotopolimerizador especial. O RAP faz ainda com que o ΔE e o ΔO, antes e depois da fotopolimerização, sejam mínimos, muitas vezes imperceptíveis a olho nu. Isso significa que a cor e a opacidade da massa irão mudar muito pouco após a fotopolimerização. Nessas imagens, podemos ver discos fotopolimerizados de resina composta de diferentes marcas. Na parte circulada em vermelho, há uma porção de resina ainda não fotopolimerizada. Percebemos que no caso de Tokuyama, a mudança visual de um estado para outro é quase imperceptível. Clinicamente, isso significa maior previsibilidade durante a estratificação das massas em uma restauração. Agora eu vou lhe mostrar o quadro de cores disponíveis para o sistema. É bastante simples, basicamente são 20 cores agrupadas em 3 grandes grupos. Esses grupos foram criados em função da opacidade das massas. O primeiro grande grupo é o do esmalte com cores padrão Vita.
Ele disponibiliza 13 cores que vão desde B1 até o C3. Com isso, podemos perceber que é possível empregar a resina tanto em dentes jovens e pouco cromatizados, quanto em dentes mais velhos e mais saturados em cor. Ainda no grupo dos esmaltes, está disponível uma cor para dentes clareados chamada WE, com valor mais alto e menor croma que a cor B1, ou seja, mais claro que B1. E também a massa CE, que é um esmalte acromático ou incolor para criação de conchas palatinas e efeitos. Como todas as massas de esmalte são bastante translúcidas, é interessante utilizá-las sempre em fina camada para evitar acinzentamento da restauração. E sempre que possível, contrabalancear com dentinas mais luminosas e mais cromatizadas conforme o caso. O próximo grupo de cores são as chamadas resinas de corpo, ou body. Elas apresentam opacidade intermediária entre o esmalte e a dentina. Isso significa que são indicadas para a reconstrução do formato básico do dente, ou seja, sua estrutura primária. Em casos de restaurações monocromáticas, onde se utiliza apenas uma cor para restaurar o dente, ou restaurações de dentes mais opacos, essas massas podem ser utilizadas tanto como dentina quanto como esmalte. E por último, o grupo das dentinas, que são as massas mais opacas do sistema e estão disponíveis em apenas duas cores, A2 e clareados. Essas geralmente são a base de toda a restauração anterior e possibilitarão trabalhar com cores em camadas mais superficiais, evitando o risco de acinzentamento, ou seja, baixa de valor. O sistema como um todo é bem fácil de utilizar e a sua curva de aprendizado é relativamente curta. Para concluir essa apresentação, veja agora alguns casos que ilustram muito bem a naturalidade das restaurações criadas com a Palfic LX5. Espero sinceramente que esse vídeo tenha sido útil para você e em nome da PHS Tokuyama agradeço a sua audiência e coloco os nossos contatos à disposição. Sempre que tiver qualquer dúvida, será uma satisfação atendê-lo. Até a próxima!